Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Estamos aqui para uma importante lição. Sede sóbrios, vigiai. 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vivemos nos últimos dias deste mundo e o apóstolo Pedro nos exorta a sermos sóbrios e vigilantes, viver de forma sóbria, exercendo o domínio próprio, exercendo a prudência e vigiar, estar atento, porque o nosso adversário não dorme. Devemos nos portar como um soldado em meio a uma guerra, em meio a uma batalha. Não há trégua, não há descanso. Devemos estar atentos, pois a qualquer momento podemos ser atacados pelo nosso inimigo. Mas em Cristo, vivendo uma vida que agrada a Cristo, vivendo pela graça de Cristo, então nós poderemos receber qualquer tipo de ataque, que nós seremos então defendidos das ofensivas de Satanás. Mas se estivermos em Cristo, se não formos sóbrios e se não estivermos vigilantes diante de Deus, vivendo uma vida que agrada ao Senhor, então não seremos capazes de resistir ao inimigo e seus ataques, às suas tentações. As promessas de Deus para todos os seus filhos é que se nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, aos seus ataques, às suas tentações, então ele fugirá de nós. Para isso, precisamos então ter a consciência de que não somos nós que lutamos com as nossas próprias armas, mas lutamos com as armas concedidas por Deus para afastar o inimigo que está sempre em derredor, tentando nos derrubar. O Grande Conflito, página 510. Desde os dias de Adão até a nossa época, nosso grande inimigo tem exercido seu poder de oprimir e destruir. Ele agora está se preparando para sua última campanha contra a Igreja. O primeiro tópico, falando com propriedade. O primeiro tópico vem nos ensinando algo muito importante. O apóstolo Pedro faz uma séria advertência à Igreja dos últimos dias. O apóstolo Pedro então advertiu à Igreja uma séria advertência, que o inimigo das nossas almas, o diabo, está lutando para destruir os servos de Deus. E ele fará tudo ao seu alcance para derrotá-los e alcançar assim o seu objetivo, que é causar a perdição de muitos. Assim como ele fez com Adão e Eva no passado, Satanás hoje, com suas estratégias malignas, ele tenta afastar o ser humano do seu Criador e levá-lo ao pecado, levá-lo à ruína, à destruição. Então precisamos estar atentos às estratégias e astúcias do inimigo que tenta nos destruir. O apóstolo Pedro, ele passou por grandes provas na sua vida e ele aprendeu que ele precisava viver de forma sóbria e vigilante. E isso foi muito importante. O apóstolo Pedro, quando Jesus foi preso, negou a Cristo 3 vezes. Ele não vigiou, não estava atento, não estava sóbrio. E o inimigo então se aproveitou das suas fraquezas e fez o apóstolo cair naquele momento. Pedro então ele aprendeu que precisava ser vigilante. Ele aprendeu que precisava vigiar e orar e não confiar em si mesmo, não confiar no próprio eu. Mateus 26, 38, 40 a 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A autoconfiança leva à negligência da vigilância e da oração humilde e penitente. Há tentações externas a serem evitadas e inimigos internos e perplexidades a serem vencidos, pois Satanás adapta suas tentações aos diferentes tipos de caráter e de temperamento. O segundo tópico, saiba quem é o seu inimigo. Satanás é o inimigo das nossas almas
E além de ele vir com as características de um leão, muitas vezes ele também se aproxima das pessoas, das suas presas, como um anjo de luz, 2 Coríntios 11, verso 14. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás ele se disfarça de várias maneiras e projeta suas tentações de várias maneiras, até por meio de coisas que aparentemente são boas, mas o objetivo dele é poder destruir os que não estão vigiando e nem orando. Ele quer destruir aqueles que procuram servir a Deus por meio, por exemplo, de amizades, falsas amizades, prazeres do mundo, doutrinas não bíblicas. Então Satanás ele vai usar todas as estratégias, inclusive coisas que aparentemente são boas, mas com o objetivo de destruir o servo de Deus. O inimigo nem sempre vem como um leão rugindo. Com frequência aparece como anjo de luz, assumindo modos amigáveis, apresentando tentações específicas que são difíceis para os inexperientes resistirem. O segundo tópico vem nos falando que Satanás ele tem obtido êxito nos seus planos, especialmente nesta época em que a maioria das pessoas tem acesso total à internet e aos telefones celulares. Por meio dos prazeres do mundo, por meio do mau uso da tecnologia, Satanás ele tem então dominado a vida de muitos. E por causa disso, muitos vivem presos nas concupiscências da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida, os desejos carnais, né? Precisamos então estar atentos, precisamos ser cuidadosos com o que estamos vendo e ouvindo pela internet. Pois Satanás ele usa então as suas tentações para enlaçar, para levar muitos ao pecado. Precisamos então estar analisando a nossa própria vida, como estamos utilizando a tecnologia para a glória de Deus, para o avanço da pregação do Evangelho. Precisamos usar o tempo que nos resta da melhor forma possível, pois dele nós daremos contas a Deus. E aqui também traz um alerta aos pais. Os pais também devem estar atentos e ter o conhecimento sobre o que seus filhos estão vendo na internet, nos seus celulares, né? Para que também possam ajudar os seus filhos a vencer as tentações do maligno. O terceiro tópico, o único caminho para a vitória. O terceiro tópico nos fala que o cristão somente vencerá, somente resistirá a Satanás se estiver firme na fé, se sujeitar à vontade de Deus diariamente, lutando contra o inimigo de Deus com as armas que Deus dá e não com a sua própria força. Não venceremos as tentações com a nossa própria força, mas confiando no poder de Deus na nossa vida. Então precisamos primeiro nos sujeitar a Deus e por consequência desse nosso relacionamento com Deus, a pessoa então ficará mais forte, a pessoa ficará então mais firme na fé e conseguirá então resistir ao poder de Satanás com o poder divino na sua vida. 1 Pedro 5, verso 9, Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, ao qual resisti firmes na fé. Aprendemos ainda que muitos cristãos, eles são alvos fáceis de Satanás, mesmo que afirmem crer na palavra de Deus. Por quê? Porque não buscam o conhecimento de Deus. A falta do conhecimento da palavra de Deus na vida prática da pessoa é a causa de muitos se tornarem, então, presas fáceis do inimigo. Muitos se tornam presas de Satanás porque não deram ouvidos, porque não dão ouvidos à palavra de Deus, porque não aplicam a palavra de Deus no seu viver. Quem não se alimenta da palavra de Deus estará então fraco para enfrentar o inimigo. Provérbios 19, verso 2, Oséias 4, verso 6, Romanos 10 e 17, Romanos 15, verso 4.
Muitas vezes as tentações parecem irresistíveis porque, devido à negligência da oração e do estudo da Bíblia, a pessoa tentada não consegue se lembrar prontamente das promessas de Deus para enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. E quando passarmos por ataques, tentações, devemos lembrar das promessas de Deus e compreender que não sou apenas eu que passo por essa aflição, mas todos os fiéis ao redor do mundo passam pelas mesmas circunstâncias, lutas, tentações, estão travando a mesma batalha contra o inimigo do Senhor. Então devemos sempre nos lembrar que aquele que em nós começou a boa obra, ele a terminará. Então todas as aflições que passamos aqui não se comparará com a glória que nos espera nas mansões celestiais. Então estas verdades devem encorajar todo crente, mesmo passando pelos ataques de Satanás. 1 Pedro 5, verso 9 e 10, 1 Pedro 1, verso 6 e 7, 2 Coríntios 4, 17. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Pedro afastou a mente dos irmãos das provações presentes para uma herança incorruptível, e o Deus de toda a graça ele orou com fervor, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. O quarto tópico, a igreja em Babilônia. No quarto tópico nós aprendemos que Pedro ele usou 2 episódios da história para comparar a igreja cristã como estando dispersa em Babilônia e sendo oprimida pelos poderes terrestres. O primeiro episódio foi quando o rei Nabucodonosor levantou a estátua em que todos deveriam se prostrar perante ela, mas os jovens tementes a Deus, os jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles escolheram obedecer à vontade de Deus, mesmo com a ameaça da fornalha. O outro episódio foi a perseguição ao povo judeu na época da rainha Ester. Foi feito o decreto de morte contra o povo de Deus. E nos últimos dias os fiéis também serão perseguidos por causa da sua fidelidade à lei de Deus, aos seus mandamentos. Nós vemos aí então a perseguição que o povo de Deus vem enfrentando em todos os tempos e também não será diferente nos últimos dias. Hoje a igreja não está sendo perseguida porque o amor ao mundo tem dominado a muitos. Os costumes mundanos estão dentro da igreja. Por isso hoje não vemos mais a perseguição, porque a igreja está se moldando ao mundo. Quando nós lemos então o texto que se encontra no livro de João 15, verso 19, é algo muito sério a refletirmos. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, muitas vezes nós vemos que isso não está se aplicando a nós como igreja hoje, porque muitas vezes a igreja então está se moldando ao mundo, por isso não está tendo a perseguição e muitos ainda não estão tendo a sua fé provada verdadeiramente. O único motivo pelo qual o cristianismo parece tão popular para o mundo é porque há um compromisso com o pecado. Mensagem dura, né? Pouco interesse nas grandes verdades da palavra de Deus e falta de vida espiritual na igreja. Se houver um renascimento da fé e do poder da igreja primitiva, a perseguição contra os crentes ressurgirá e suas chamas serão reacendidas. O quinto tópico, lições do final da carta. O quinto tópico nos mostra que foi Silvano que ajudou
o apóstolo Pedro a escrever sua carta de exortação. Silvano era um evangelista, ele colaborava então com o apóstolo Pedro e também com o apóstolo Paulo, ajudando-os a escrever algumas de suas cartas. Ele era um irmão fiel à palavra de Deus e Silvano também pregava que Cristo era o Messias. Essa era a sua fé. Então ele foi um ativo missionário evangelista auxiliando os apóstolos na obra. E temos também um paralelo na confecção do Espírito de Profecia. Tiago White auxiliava a irmã Ellen ao escrever as instruções recebidas por ela em visão. E após o seu falecimento, irmãs zelosas e fiéis também continuaram auxiliando a irmã Ellen a escrever as instruções. Todavia, os relatórios que circulam de que qualquer uma das minhas ajudantes tem permissão para adicionar conteúdo ou alterar o significado das mensagens que escrevo não são verdadeiros. Que bom costume os apóstolos estabeleceram que os crentes de hoje devem continuar praticando. 1 Pedro 5, verso 14. Vamos ver aqui então lição final da carta. 1 Pedro 5, verso 14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz sejam com todos vós que estais em Cristo Jesus. Amém. E aqui a nota vem nos falando como proceder corretamente à prática do ósculo santo. A santa saudação deve sempre ser considerada em seu verdadeiro caráter. É um santo ósculo, beijo. Deve ser considerado um sinal de comunhão para os amigos crentes ao se despedirem, bem como ao se encontrarem outra vez após uma separação de semanas ou de meses. Não pode haver aparência do mal quando se pratica o ósculo santo nos momentos e lugares apropriados. Que Deus nos ajude e nos abençoe para compreendermos a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração a todos.